E eu declaro sobre as mulheres que estão aqui, sobre que estão me assistindo nessa noite. Eu declaro um Boaz na sua vida, um resgatador. Se o mundo tem dito que para você acabou, você mesmo tem dito para você mesma, não há mais esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida, assim como Ruth. Até mãe foi. Eu declaro restauração sobre a sua vida, restauração sobre a sua casa, sobre as tuas emoções, sobre a tua família, restauração de Deus sobre você. O que fazer nos dias difíceis? Eu queria que você abrisse o livro de Ruth. Ruth está depois de Juízes, tá, gente? Antes de Samuel, 1º e 2º Samuel, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho. Você que ainda não é bem íntima das Escrituras. Se eu pudesse definir o livro de Ruth, quem aqui já leu romance em livros? Romance, pode levantar a mão, não tenha medo não. Eu já li também. O livro de Ruth é um livro de romance dentro da Bíblia. Muita gente acha que é o livro de Cantares, né? O livro de Cantares é muito bonito, mas o livro de Ruth é uma história digna de um filme. Se você não leu o livro de Ruth, como eu já falei, o livro de Ruth é histórico, um dos livros históricos que estão nas Escrituras. E é um livro muito lindo. E eu quero começar lendo no capítulo 1 com vocês, acharam? Amém? Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilom também morreram, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Eu queria ler até essa parte aqui. Bom, o livro de Ruth fala muito do tempo que nós estamos vivendo como igreja. E esse paradoxo me veio hoje quando eu estava lá abrindo as Escrituras, orando e pedindo para Deus uma palavra. Nós estamos vivendo um tempo como igreja de transição. Eu já vim falando isso desde o ano passado. Nós vamos transicionar como igreja nas canções. Nós vamos ver uma mudança significativa no formato das canções, das ministrações, do ser igreja. Nós vamos ver muita mudança. E por isso que muitas coisas estão acontecendo, porque essa mudança, ela faz realmente isso, ela abala as estruturas mais profundas. O livro de Ruth, ele está posicionado nas Escrituras exatamente nesse lugar. Porque até ali, até o início de Ruth, quem governavam eram os juízes. Você vai ler o livro de Juízes antes de Ruth, e você vai ver que lá na época do livro de Juízes, não existia rei, existia os juízes que governavam. Nós temos alguns juízes bem famosos. Nós temos uma mulher entre a galeria dos juízes, uma mulher maravilhosa. Ela vai estar na nossa conferência, essa mulher, Débora. Débora foi uma juíza, profetisa, e ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. E eu amo essa palavra palmeira ali na Escritura, porque a palmeira ela é uma das árvores que tem a raiz mais, uma das árvores que tem a raiz mais profunda. Então, Débora era muito respeitada, e ser uma juíza nos dias de hoje já é algo que a gente possa dizer, uau. Mas você pensa ser uma juíza numa época que as mulheres não tinham voz. Inclusive, o nome Débora significa abelha, e eu vou parar aqui porque é a deixa para a nossa conferência desse ano. Mas aí nós vamos ter outros. A gente vê Gideão, sabe? A gente vê a história, a gente vê Juiz, mas
Todas as vezes que uma terra é governada por juízes, ela vai acabar com muita fome. E eu não sei você, mas hoje nós estamos vendo alguns juízes governando. Você vai para a internet, o que que tem? Juízes. Hoje, gente, uma mãe hoje para dizer que usa tal pomada de assadura no seu bebê, ela tem que ter muita coragem para botar na internet. Outro dia eu vi, porque ela vai ser julgada. Ah, se eu usar essa aí causa aquilo. Outro dia eu vi uma mulher que acorda às 5 da manhã. É um exemplo a ser seguido. Mas ela contou que aos domingos, o culto deles é pela manhã, eles moram nos Estados Unidos. E ela acorda às 5 horas da manhã, ela amassa o pão, bota o pão passar, ela vai tomar o banho, ela faz babyliss no cabelo, ela fica bem linda, ela se maquia, ela volta, tira o pão do forno, põe na mesa o pão quentinho. Ela acorda a família às 7h30 com o café na mesa, dá banho nos filhos, nananana. Eu falei, que coisa linda. Claro que eu me senti confrontada, porque eu comecei a me lembrar como é que eu acordo no domingo pela manhã, que eu não sei nem como é que é o meu nome. Mas eu achei aquilo incrível. Eu falei, que exemplo, que dá vontade de ver como é que é. Só que, gente, quando essa moça postou, não sei quem foi aqui que viu, quem viu? Gente, quando essa moça postou, os juízes começaram a falar para ela, você está oprimindo as mulheres. Porque quem não pode se acordar às 5 da manhã, não acorda daí. E quem não sei o que, e quem trabalhou, e quem... Aí os juízes, quando os juízes governam, tem fome. E é por isso que nós estamos com muita fome nesses dias, porque tem muito juiz governando. E o livro de Ruth chega despretensiosamente como uma esperança, sem oferecer nada, entregando tudo. Ruth não oferece nada, mas entrega tudo num ambiente, num cenário que estava em transição. É por isso que nesses dias Deus está levantando Ruths, mulheres com o coração de Ruth. Ruth se levanta esse livro, porque olha o que diz: nos dias que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. E o Senhor estava prestes a mudar, porque Ele estava de olho, o Senhor estava de olho em Samuel. Mas Ruth vem antes e diz assim: por isso um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe. Sabe qual é a origem da terra de Moabe? Ló. E sabe o que Ló significa? A Bíblia diz que quando Abraão e Ló se deixaram, Ló escolheu o caminho mais fácil. Nós estamos vendo dias de uma geração que procura facilidade, o caminho mais fácil. Agora eu vou bater no peito para falar uma coisa: eu estou na academia. Não, eu já me humilhei muito aqui, dizendo para vocês que um dia ia, mas agora foi para nunca mais parar. Só quando eu for para a eternidade, bem velhinha. Mas eu já falei que Ló é o georredutor que você compra da sua amiga. E aí não dá certo, e aí ela fala assim para ti: não, mas tem que passar com bastante força. Ló, ai Jesus, Ló são as facilidades, o caminho mais bonito, que muitas vezes nos leva para a morte. Moabe, naquele momento para Elimeleque parecia ser a melhor opção. Uau, Moabe, olha que lugar, lá está tendo prosperidade. Mas ele sai de um lugar chamado Belém, que é terra de pão. Só que até Belém passa por dias difíceis. E eu quero começar falando que nos dias difíceis o Senhor quer trazer uma sabedoria para nós escolhermos o caminho certo e tomarmos as decisões certas.
Homens e mulheres de Deus foram calibrados, lapidados, ungidos, separados, preparados nos dias difíceis. Olha que interessante. A gente foge dos dias difíceis, das dificuldades, mas se a gente olhar nas escrituras, todos eles que foram levantados por Deus, foram levantados no meio de uma crise, no meio de uma situação difícil. A gente vê Esther no meio de uma ordem, de uma chacina ao povo judeu. Ela se levanta, e Esther se levanta com um coração tão lindo. Ela diz assim: olha para Mardoqueu, se perecer, pereci. Ela não pegou o caminho de Moabe, o caminho mais fácil, mas ela disse assim: eu vou permanecer no lugar que Deus falou. A gente vê Davi, quando ele viu o gigante, Davi foi promovido pelo gigante que queria matar ele. A maioria das nossas promoções acontecem que coisas que eram para nos matar, mas nos promoveram. Ele chegou lá, achou que ia sair envergonhado, saiu com a cabeça do gigante na mão. A gente vê Gideão, num tempo onde os midianitas roubavam tudo, ele está lá escondendo, malhando trigo no lagar. Deus levanta ele no meio de uma crise. A gente vê Samuel, quando Eli e os seus filhos estão longe de Deus, quando os sacerdotes estão distantes de Deus, o Senhor levanta um menino vindo de um ventre estéril, de uma mulher que chorou, Ana chorou, e Deus levanta esse menino com uma palavra e com uma voz. Escute, você vai ver ainda crianças com uma autoridade jamais vista, adolescentes, eu digo para você. Deus vai levantar muitos Samuéis na nossa geração, meninos que ouvem a voz de Deus, que estão ouvindo o Senhor. E não só crianças e adolescentes, mas pessoas que estão chegando agora, que representam isso. Pessoas que não estão há muito tempo no ministério. Elas têm os ouvidos puros, e o Senhor pode chamar elas e falar com elas. O livro de Ruth vai falar de um problema, de uma crise financeira na terra de Belém. Problema da imigração. Tantas mulheres são imigrantes em países. A gente sabe que a gente tem aqui 8.000 pessoas no chat agora assistindo, mas quantas são imigrantes em outros países, moram em outros lugares? A gente sabe que a imigração era o que Noemi passou aqui. Problemas de doença, problemas com a morte, com a pobreza, com a viuvez, e o problema da amargura contra Deus. Até isso, o livro de Ruth. Mas ao mesmo tempo, o livro de Ruth, ele nos fala sobre a força de uma amizade verdadeira, a beleza da providência de Deus e a recompensa de virtudes, que vale a pena. E o primeiro aprendizado que eu quero tirar do livro de Ruth, para ser para nós uma baliza para os dias difíceis, e se você puder anotar essa palavra, é bem importante que você anote ela, para que você lembre dela. Ainda você vai colocar lá, o que fazer nos dias difíceis, quando o dia mal bater na sua porta, quando alguma situação que você nunca lidar. A primeira coisa que eu aprendo com o livro de Ruth, a primeira lição: não se mova por necessidade. Cuidado. Não se mova pelas circunstâncias. Você pode, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas as decisões mais erradas que você tomou foram aquelas que você tomou baseado na sua circunstância, que você acessou não a Deus para tomar decisão, mas você acessou seu próprio coração, as suas emoções. Você errou. A sua necessidade. Um tempo em que a fuga para essa família pareceu o único recurso no meio da crise. E deixa eu falar, é normal, é do ser humano. Quando a gente está passando um tempo difícil, a gente quer fugir daquilo. A gente quer fugir de dar aquela resposta. A gente quer fugir da pressão. A crise, ela é uma encruzilhada, onde nós precisamos inevitavelmente tomar uma decisão. Uns colocam os pés na estrada da vitória e avançam no meio da crise, mas tem aqueles que buscam o fracasso no meio dos atalhos, que representa Moabe, Ló. Olha como Moabe carregava
a origem do fundador dela. Quando eu estive em Israel, gente, eu ficava muito maravilhada lá. Eram quase 7 horas de diferença do nosso fuso horário. Mas, gente, eu não sentia sono, eu estava tão maravilhada naquele ambiente. E eu lembro que um dia, nós pegamos o carro e ele falou assim, o guia falou: hoje nós vamos passar pela região do Mar Morto, mas enquanto você vai olhar o Mar Morto, a gente vai passar por Samaria. E eu querendo entrar lá em Samaria, para achar um poço no meio da Samaritana. E ele falou: a gente não vai conseguir entrar em Samaria, mas a gente vai passar por Samaria e nós vamos passar perto do Mar Morto. Gente, eu ficava assim, de um lado era Samaria, do outro lado era o Mar Morto, aquela coisa linda, e aí, de repente, perto do Mar Morto, eu olhei assim, um pedaço de terra todo cinza, sem árvores, seco, e dava para ver que era muito grande. Daí eu falei assim: olha, aquela terra lá. Daí ele assim: você lembra de uma terra que Jesus bateu os pés e falou que aqui não ia acontecer mais nada, não ia crescer? Era Corazim, não lembro qual é a terra. Essa é a terra. Você pode jogar uma semente lá, não cresce nada. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que quando o Senhor nos pega, Ele não simplesmente vai lá, olha para o nosso fruto e cura o fruto. Ele vai curar as nossas raízes mais profundas. Não se mova por necessidade. Por isso, você pode fazer escolhas erradas por necessidade. A palavra diz que há fome na terra, por isso ele se movimentou. A Bíblia não diz assim, Ruth: olha, tinha fome na terra, estava difícil aquele lugar. Elimeleque orou, buscou a direção de Deus. Deus falou: filho, vai para Moabe. Não foi assim. Ele tomou uma decisão sem consultar o Senhor, baseado nas suas necessidades. Às vezes, eu tenho visto muito isso, que a gente deseja viver a vontade de Deus. O Senhor derrama dons e talentos na nossa vida, mas o Senhor vai sempre trabalhar o nosso caráter antes, porque Ele não quer comprometer a obra que Ele está fazendo em nós. E para moldar o nosso caráter, Ele vai nos provar muitas vezes. As nossas necessidades diárias nos provam. Tem algumas coisas que você está dizendo sim, que até é ilegal, mas você diz: mas eu estou precisando. Outro dia uma mulher falou assim, ela ganha cesta básica num lugar, e eu vi ela vendendo essa cesta básica, fiquei sabendo. Eu falei: tá, mas por que você está vendendo essa cesta básica? Porque assim, tudo que tem aqui eu tenho em casa, daí eu preciso de outras coisas, vou vender para comprar fome. Isso é errado. Por que você não é sincera com a pessoa que está te ajudando? E a grande verdade era que ela até estava fumando, ela queria, sabe? A necessidade não é desculpa para você mentir, quebrar princípios, valores, para você ser imoral, para você ser desleal. A circunstância não pode ser, ela não pode te movimentar. Eu tiro lá por casa, eu e Thelma, a gente tem uma frase: a urgência muitas vezes quer roubar aquilo que é prioritário na nossa vida. A gente às vezes fala assim, quer ver, eu e o Thelma é incrível, a gente sempre procura cuidar do nosso casamento. E outro dia eu falei: faz tempo que a gente não sai para jantar sozinho, só eu e tu. Essa é verdade, porque sempre tem uma urgência. Ontem a gente estava tudo certo, a gente ia sair para jantar. Eu tinha uma live com o Nicolas. Falei: amor, não vai dar, não vai rolar. Semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai sair para jantar junto. Mas quantas vezes a gente marcou e a gente falou para urgência? Não, porque nós temos uma prioridade. Então não se mova nas circunstâncias. Outra coisa, o fulano faz um monte de coisa boa para você e faz uma coisa errada, você se move naquela coisa errada que ele fez. Como a gente é injusto. Até em casa, com os nossos de casa. A pessoa faz certo toda, mas ele fez uma coisa errada. Você já se movimenta.
Então não se movimenta por necessidade. Não faça alianças com pessoas erradas por interesse, por necessidade. Você pode ter a tendência de fugir de processos e lugares que você precisa passar. Tem gente que diz assim: ai, Deus disse para mim ir lá para aquela cidade. Deus disse ou você está fugindo? Foi Deus mesmo que disse? É Deus que está, ou você está fugindo? Porque, sabe de uma coisa? Vou falar sobre isso para você, que é uma coisa que me baliza. Quando eu sei que é Deus, eu queria muito ficar. Está tudo resolvido. E o Senhor fala assim: agora é hora. Mas quando tiver desejo de fuga, espere tudo se resolver até você sair. Às vezes inclusive até para você sair desse lugar, mas não do jeito que você está saindo. Belém significa casa do pão, o lugar que eles estavam. E a cidade deixou de ser um celeiro para ser um lugar de desespero. Talvez hoje o cenário que nós estamos vivendo hoje é esse. O lugar que era para ser casa de pão, casa de celeiro, está se transformando em casa de desespero. Prateleiras vazias, fornos frios e nenhuma provisão. Posso dar um conselho? Quando você não souber o que fazer e a crise chegar, não se movimente pela necessidade. Cuidado com a carência. Cuidado, fazer alianças precipitadas. Cuidado. Segundo, voltar para quem saiu errado pode ser a única saída, e volte para consertar. Momentos de crise, a gente tem a tendência de olhar para fora, de apontar o dedo, de culpar. É natural, gente, é nosso, meu, é seu. A nossa primeira reação é dizer: o outro foi errado, o outro foi culpado. Mas no meio dessa crise, qual a sua responsabilidade no meio dela? Você já viu aquela pessoa que no meio da família faz um comentário, buf, mas eu só fiz um comentário. Fez toda a confusão no grupo da família, que grupo da família é uma bênção, não é? Vamos profetizar grupo da família? É uma bênção, amém? Grupo da família é uma bênção. Tem treta, né? Então, posso dar um conselho? Com família, com parentela, sorria a cena. Você não corrige ninguém no grupo. Eu acho que você deveria, você não fala nada que você acha. Procure a pessoa pessoalmente e fale com ela, ok? Às vezes a gente vai ter que voltar para consertar. Porque quando Noemi se vê sem o marido, e sabe qual é o problema de a gente ir para o lugar errado? Porque a gente pode perder muito no lugar errado. Às vezes você está perdendo, para um pouquinho. Quem sabe não é hora de uma volta para um lugar que você não deveria ter saído. E eu não digo só volta, gente. Eu não digo só uma volta para lugares físicos. Eu estou falando até lugares em Deus. Coisas que você deixou de fazer, que você precisa voltar e consertar. Se você saiu sem a direção de Deus, volte para consertar. Essa volta, ela é uma peneira. Sabe? Porque o bom da volta é que ela peneira o nosso coração. Porque existem coisas que precisam ficar lá e outras que nós ganhamos. E foi exatamente isso que acontece. Porque das duas noras, eu amo Noemi, porque nesse ponto ela me representa. Ela faz uma coisa, ela diz: vamos voltar para Belém. E as duas noras que são moabitas, elas não são do povo dela. Ruth não era uma do povo de Israel, não era deles. Ela era uma moabita. E eu vou deixar aqui um parênteses, que não existe raça, tribo ou nação. O Senhor ama todos. Somos filhos.
Inclusive Ruth está na genealogia, gente. Ruth, eu acho que ela é a bisavó de Davi, uma coisa assim, a avó ou bisavó de Davi. E olha que coisa linda. A avó tem uma peneira, mas eu amo quando ela diz assim: a certa altura, isso está lá no versículo 8. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Essa Noemi devia ser uma sogra muito boa, gente. Ai, eu vou ser Noemi, em nome de Jesus, Pai. Amém? Você vai ser Noemi também? Eu quero dizer para você que aquilo que você plantou como nora, você vai colher como sogra. Amém? Isso te assusta, te desespera ou te dá alívio? Amém, amém, Jesus. Olha o riso de nervosa por aí. Vou repetir: a sua plantação de nora revela a sua colheita de sogra daqui a alguns anos. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês ficariam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz aos outros filhos que cresceriam? Ela dá a oportunidade das pessoas. Eu posso te dar um conselho? Para de ser aquela... Vai ficar comigo, né? Eu já fiz isso com o Marcelo, tá? Tu não sai do teclado, tá, Marcelo? Mas não adianta você falar assim, ó: fica comigo, hein? Vai ficar comigo? Não me largue, hein? Tô num momento difícil, agora é fácil. Ô, gente chata. Tá num momento difícil? Tá ruim? Deixa as pessoas livres. Olha, essa estação é minha. A escolha foi minha, eu errei. Ruth e Orfa, pode seguir o caminho de vocês, com a família de vocês. Vai. Sabe por quê? É melhor uma órfã ir, uma pessoa te deixar, porque ela tem outros planos na vida dela, e glória a Deus por isso ela não está errada, do que você ter pessoas por obrigação do seu lado. Ninguém merece. Porque eu tenho que estar. Posso dar um conselho? Para hoje no meio do caminho e faz uma pergunta para as pessoas que estão ao seu redor: vocês são livres? Se vocês quiserem voltar, vocês não precisam estar aqui. Às vezes a gente, com a liderança, a gente fala isso aqui, a gente fala constantemente isso: vocês são livres. Órfã, a Bíblia diz que a órfã deu um beijo, essa moça deu um beijo na sogra. Lá no 14, então choraram juntas mais uma vez. A órfã se despediu de sua sogra com um beijo. Mas Ruth se apegou. E o terceiro é: cada um vive a sua jornada. Não viva a jornada do outro e não queira viver que ninguém viva a sua. As pessoas certas para carregar aquilo que Deus vai colocar nos seus braços vão aparecer. Você não vai pedir, precisar implorar: ô Ruth, estou sozinha, perdi marido, perdi os 2 filhos, né? Noemi falando: até ela já foi embora, você tem que ficar comigo. Noemi não fez isso, porque ela entendeu o poder de viver a sua própria jornada. Posso te falar uma coisa? Tira das costas dos outros a culpa que você joga o tempo inteiro. Mas como que eu vou conseguir? Eu estou sozinha, ninguém me ajuda. Entenda que cada um vive a sua jornada. Não se ligue a alguém que Deus não te ligou. E eu vou te repetir: não se ligue a alguém que Deus não te ligou. Dê às pessoas a liberdade de estarem com você ou não. Libere. Só assim você vai realmente saber quem está do seu lado. Como é bom, gente, é maravilhoso quando você não precisa pedir. Um segredo pastoral meu e do Telmo, como pastores: a gente não pede. A gente faz a reunião: ai, vou faltar. A gente dá liberdade para a pessoa faltar. Até porque naquele dia ela poderia ter mesmo um compromisso, alguma coisa, não tem obrigação de ir. Mas a gente dá a liberdade da pessoa querer estar longe ou querer estar perto. Ela é livre. Você nunca vai ver a gente falando para qualquer pessoa aqui na igreja: faltou a ceia, hein? Você é livre.
E diante de Deus nós queremos pessoas que queiram estar perto, que queiram estar junto. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Viva a sua jornada. Quando você volta, esse é o quarto ponto, você começa a parar de contabilizar o que perdeu. Quando Noemi começa a voltar, ela para de contabilizar o que ela perdeu e ela começa a perceber o que ela ganhou. Tem uma hora na volta que você vai parar de contabilizar o que perdeu e você vai ver o que sobrou, e o que sobrou é tão precioso, tão valioso. Lá no versículo 16 diz assim: Ruth respondeu: não insista. Algumas versões falam não insta, né? Não insista comigo para deixá-la e voltar. Olha o que Noemi diz. A Ruth diz: aonde você for, eu irei. Aonde você viver, eu lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente se permitir que qualquer outra coisa, a não ser a morte, nos separe. E quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Noemi mudou a vida de Ruth, e Ruth mudou a vida de Noemi. Eu amo essa parte da Bíblia, porque até casamentos, né? Até as pessoas falam: seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, né? As pessoas usam até nos convites de casamento. Ela era uma moabita, ela não precisava estar. Ruth se posiciona ao lado de Noemi. E eu quero declarar para você que até de Moabe, mesmo que as decisões erradas, o tempo de crise trouxe perdas, eu quero declarar que Ele trouxe ganhos também para a sua vida. E a palavra de Deus para você hoje é: para de contabilizar só as perdas. Olha para uma fidelidade que está ao seu lado, para aquilo que Deus te deu no meio do sufoco. 5. Mesmo na sua dor, você pode mudar a vida de pessoas. Ruth não desistiu de Noemi, isso a curou. Sabe, ela era uma moabita, não era do povo. Eu amo que o amor de Deus não é tribal, ele é universal. Deus promete abençoar a todos. Ruth é incluída numa linhagem sacerdotal. E se você continuar lendo a história, porque eu não posso continuar lendo, que são muitas, mas eu quero te encorajar. Muitas não, são 4 capítulos, gente, dá para ler hoje à noite. Eu quero te encorajar a você em casa ler todo o livro de Ruth, tá? Todo o livro de Ruth, você vai amar essa história. O desenrolar dessa história é muito lindo. E a gente vai ver o quanto que não só a vida de Ruth ou Noemi são curadas, mas a descendência delas são preservada. E eu quero declarar que o Senhor não quer fazer só com você, Ele quer fazer com a sua casa, com a sua família e com os seus filhos. Mesmo momento de dor, você pode ser resposta para a vida de alguém. Eu tenho certeza que tem mulheres que estão aqui, que estão passando uma guerra tremenda, mas do seu lado está sua amiga que precisa de ajuda. Porque você mesmo na sua dor, você pensou nela. Sabe, os tempos de crises, eles tiram os nossos olhos de nós mesmos e colocam os nossos olhos nas pessoas que estão ao nosso redor. Quer um exemplo? O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Um momento de crise no Rio Grande do Sul uniu tantas pessoas do Brasil, as nações, para ajudar o Rio Grande do Sul. E eu digo que assim como as águas encheram o Rio Grande do Sul nessa grande enchente, a glória do Senhor vai invadir aquele estado. E a gente viu tantas pessoas esquecendo a sua dor, abraçando. Ruth, mesmo no momento de crise, não olhe só para a sua dor. Eu queria te encorajar hoje ou amanhã, mandar uma mensagem para aquela sua amiga que você não viu mais, que está passando por uma situação complicada. Eu quero te encorajar, meio na crise que você está vivendo aí, você buscar uma família de volta. Talvez alguém que não tem carro, que não está aqui porque não consegue vir até aqui, mas você tem um carro, você pode dar carona. Você pode usar aquilo que Deus te deu para abençoar pessoas.
Você pode resgatar famílias, mudar a história. E sexto e último, o poder do amor é mais forte do que os mais duros golpes da vida. A gente vê, depois da história de Noemi e de Ruth, uma história de cura. Noemi foi vó, através de Ruth. Noemi conseguiu restabelecer a casa e a família. E esse livro é um estandarte de Deus hoje aqui. Esse livro, essa palavra é como uma bandeira trêmula aqui, ó, dizendo assim que há esperança mesmo nos dias mais difíceis. E agora eu quero falar para um público de mulheres que muitas vezes se sente esquecida na igreja. Eu queria falar com as pessoas que estão divorciadas, que estão viúvas, que estão numa situação sozinha, que foram deixadas e que acham que ali no fim do casamento, no fim de tudo, acabou tudo. Lutando pela sobrevivência. Tem mulheres aqui que passam por guerras reais e batalhas secretas dentro dos seus próprios corações. Mas a história de Ruth fala de uma mulher que foi restaurada. E ela foi tão restaurada porque ela casou com um homem que conseguiu resgatar a essência dela e mostrar quem realmente ela era. E eu declaro sobre as mulheres que estão aqui, sobre que estão me assistindo nessa noite, eu declaro um Boaz na sua vida, um resgatador. Se o mundo tem dito que para você acabou, você mesmo tem dito para você mesma, não há mais esperança, eu quero declarar sobre a sua vida, assim como Ruth, até mãe foi. Eu declaro restauração sobre a sua vida, restauração sobre a sua casa, sobre as tuas emoções, sobre a tua família, restauração de Deus sobre você. E se você tem passado dias difíceis, eu quero declarar aqui nessa noite que você não vai passar por esses dias difíceis com o coração perdido, mas essa palavra vai ser um farol para você nos dias. Talvez você tenha sido tentada a se movimentar pelas circunstâncias, sido tentada a empurrar pessoas a estar na mesma jornada que você, mas eu percebo nessa noite um caminho de restauração aqui, de sabedoria que vem do alto. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.